RCP Notícias. Três horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Jornal da Tarde da RCV, edição para esta quarta-feira. Abrimos com os tópicos. Boa tarde. Cabo Verde 100% LED, apresentado hoje pelo Primeiro-Ministro. 320 mil contos destinados a substituir 8 mil pontos de iluminação luminárias tradicionais para LED. A empresa celebra 6 anos da sua criação, com investimento de mais de 100 mil contos da economia nacional. Problema dos transportes em destaque no Parlamento, no período dedicado às questões gerais. Nova lei da nacionalidade só deve ser votada em setembro em Portugal. Donald Trump convida 6 chefes de Estados, todos da África Ocidental, para uma visita aos Estados Unidos da América. O de Cabo Verde não foi convidado. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir, numa edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. O Governo de Cabo Verde oficializou hoje, durante uma cerimónia de adjudicação, o lançamento do projeto Cabo Verde 100% LED, que prevê a substituição integral da iluminação pública nacional por luminárias LED até o início de 2026. Com um investimento de 320 mil contos e um prazo de execução de 7 meses, o projeto vai abranger todas as ilhas, elevando o número total de pontos de luz de cerca de 52 mil para 60 mil. O Primeiro-Ministro José Luís Correia Silva destacou que o projeto terá um impacto direto na eficiência energética e também na redução da fatura de eletricidade, contribuindo para a sustentabilidade do país. Estima-se que o investimento seja recuperado em apenas 2 anos e meio, conforme a Ednea Barros. O contrato de adjudicação do projeto Cabo Verde 100% LED foi hoje assinado com uma empresa chinesa, o consórcio Yam Chongqing. O objetivo é substituir todas as lâmpadas de vapor de sódio por tecnologia LED. Segundo o Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, a iniciativa marca uma mudança estrutural no setor elétrico. Em 2016 havia cerca de 33.900 pontos de luz. Este número aumentou anualmente, atingindo os 52.566 atualmente, e com a conclusão do projeto 100% LED, o número de pontos de iluminação salta para cerca de 60 mil pontos. As luminárias LED são muito mais eficientes, consumindo até 41% menos energia do que as de vapor de sódio. A vida útil das luminárias LED é mais de 3 vezes superior, portanto estamos aqui a falar cerca de 70 mil horas, que traduzido representa cerca de 16 anos de vida, o que reduz a necessidade também de substituições frequentes. Para implementar este projeto, o Governo está a investir 320 mil contos, com uma execução prevista em 7 meses. O Primeiro-Ministro afirma que o projeto terá impactos positivos na segurança pública e na qualidade de vida da população e contribui para a sustentabilidade ambiental. Para as pessoas, mais iluminação pública, mais segurança. Nos bairros, nas localidades, nos espaços públicos, nas avenidas, nas orlas marítimas. E vamos deixar de ter esse problema de ter postes e não ter lâmpadas fundidas a nível do país. Mais eficiência energética, menor consumo de combustíveis fósseis, isso significa menor pagamento ao exterior relativamente à importação de combustíveis, significa redução da nossa fatura energética, maior sustentabilidade energética e contribuição para a ação climática e ambiental. Portanto, todos estes fatores estão juntos num grande investimento, que em cerca de 2 anos e meio se recupera. A falar de 2,9 milhões de euros, aquilo que gera de poupança é 1,2 milhões de euros, portanto, em 2 anos e meio recuperamos todo o investimento e todos os ganhos ficam aí a reproduzir-se no futuro. Cidades como Praia e Santa Maria, localidades como Chombon e Mangue, em Tarrafal de Santiago e Ilha Brava já beneficiam da substituição das luminárias. O chefe do governo destacou ainda que o projeto está alinhado com a nova lei que transfere os encargos públicos da iluminação pública dos consumidores para as autarquias, incluindo mecanismos de compensação. E o Governo espanhol presta a Cabo Verde apoio orçamental destinado à economia azul no valor de 1,5 bilhões de euros para o período 2025-2027, mais do que o envelope financeiro que desta vez é mais robusto, quando comparado com as contribuições anteriores. O Ministro das Finanças, Olavo Correia, aprecia o engajamento da Espanha na mobilização de recursos para a economia azul. A assinatura do memorando de entendimento concedente a este acordo entre os dois países aconteceu na manhã de hoje aqui na Praia.
Na ocasião, o representante do governo espanhol reiterou o compromisso da Espanha em acompanhar Cabo Verde na promoção de políticas viradas para o desenvolvimento sustentável do potencial do mar e também a melhoria das condições de vida das comunidades. A Joana Lopes tem os detalhes. Diversificar a economia cabo-verdiana passa pela promoção e desenvolvimento da economia azul. Daí que, com este apoio do Reino da Espanha, Cabo Verde estará a dar passos concretos na promoção deste setor importante para o presente e futuro do arquipélago, enquanto vetor estratégico de desenvolvimento do país. Avança o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. O memorando que hoje assinamos representa um compromisso com resultados claros e mensuráveis, sustentado por um apoio orçamental de 1,5 milhões de euros para o período 2025-2027. Este valor é muito mais robusto quando comparamos com as contribuições anteriores, mas mais do que o valor, a presença da Espanha no grupo de apoio orçamental, o seu compromisso com a visão de Cabo Verde, com a nossa estratégia, o seu engajamento em ajudar a mobilizar em cima destes recursos ao nível da União Europeia, financiamentos privados, blend, parcerias público-privadas para a economia azul, esta colaboração e este ato ganha uma importância muito mais acrescida do que apenas o envelope financeiro que estamos hoje aqui a assinar, também representa um valor importante face ao valor anteriormente concedido. O diretor-geral da Agência Espanhola da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, Antón Leis Garcia, ressalta o facto deste acordo representar um exemplo de cooperação internacional orientada para resultados concretos e mensuráveis, um sinal de confiança mútua e compromisso partilhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Através deste acordo, a Espanha reitera o seu compromisso de acompanhar Cabo Verde na promoção de políticas, de capacidades, de iniciativas que contribuam para o desenvolvimento responsável do potencial económico do mar, a preservação dos ecossistemas costeiros e marinhos e a melhoria das condições de vida das comunidades que dependem desses recursos. Com este acordo será dada especial atenção ao desenvolvimento das comunidades costeiras. Estivemos já em 4 ilhas do país, em São Antão, São Vicente, no Sal e agora aqui em Santiago, comunidades de pescadores, de peixeiras, que são os últimos beneficiários destas políticas públicas e também que têm essa grande oportunidade de fazer um contributo ainda maior à economia do país, o emprego e a promoção do empreendedorismo e da capacitação das mulheres e dos jovens. Este apoio vai contribuir igualmente para aumentar a resiliência às alterações climáticas e para uma melhor gestão dos recursos marinhos. Lembrou igualmente que a Espanha assinou com Cabo Verde um memorando de entendimento que estabelece esse grupo de apoio orçamental ao qual voltou a aderir em 2021 com uma contribuição de 600 mil euros, valor hoje reforçado. E a ProCapital está a assinalar os 6 anos da sua criação. Durante este período, esta sociedade de capital de risco, dirigida por Eugênio Boeda, investiu mais de 100 mil contos e criou vários postos de trabalho que fomentaram a inovação e também o reforço da confiança do tecido empresarial nacional. Estes resultados são fruto de uma estratégia clara, mas, sobretudo, de um trabalho árduo e colaborativo com os nossos parceiros institucionais, o setor privado, organismos públicos e, claro, os nossos empreendedores. Desde 2019 à data, já investimos cerca de 191 mil contos, tendo presença em 5 ilhas do país, em setores distintos como turismo, agronegócio, economia azul, transporte, educação e saúde. Mas o compromisso é chegar a todo o país. Ao longo desses 6 anos, a ProCapital apostou também na valorização dos recursos humanos com o propósito de melhorar a rentabilidade da instituição. Durante o ano transato, mantivemos o compromisso de valorização dos nossos colaboradores com formação contínua e aprovação do nosso PCCS. Relativo à performance operacional, a tendência é de melhoramento demonstrada através da diminuição do resultado negativo ao longo dos anos. O resultado negativo é característico da indústria de capital de risco, ainda mais por uma empresa numa fase embrionária como a ProCapital. Contudo, no último exercício, conseguimos melhorar essa performance em 37%. Outro desafio passa pelo alargamento da base de empresas participadas, anuncia Eugênio Boeda no dia em que se assinala o 6º aniversário da ProCapital. Uma efeméride que se associou o ministro do Fomento Empresarial, Eurico Monteiro, enalteceu o papel da instituição, realçando a sua visão inovadora de facilitar o acesso ao crédito mesmo aos setores que experimentam dificuldades em obter financiamento. Estou a lembrar-me também agora, portanto, do setor da educação, ou do setor da saúde, ou do setor da agropecuária, que são setores também importantes e que mereceram aqui uma atenção especial e uma participação
também na Procapital, como também contribui para aquilo que me parece importante, a Progarante também já faz isso em parte, que é uma espécie de democratização do acesso por todo o território nacional. Quando vem ilhas como a Brava, ou como vem ilhas como, portanto, São Nicolau, isto também demonstra, até as outras ilhas também, como a Ilha do Maio, por exemplo, outras ilhas que, quando nós analisamos, às vezes, o panorama global, portanto, do crédito, ficamos com essa clara impressão de que são ilhas desfavorecidas nesse aspecto. Criada em 2019, a Procapital é uma sociedade pública de capital de risco, tendo como função dinamizar empresas com potencial de crescimento. No Parlamento, o PAICV acusou hoje o governo de assalto à máquina pública e de enganar o povo numa declaração política que questionou as nomeações para os cargos diretivos da administração pública. Carlos Tavares, porta-voz da bancada parlamentar do PAICV, pediu uma nova liderança para o país e um Cabo Verde verdadeiramente para todos, conforme Milo Rodrigues. O deputado do PAICV não poupa críticas ao governo suportado pelo Movimento para a Democracia, acusando-o de promover um assalto à máquina pública e de enganar a população com promessas não cumpridas. Em causa as nomeações por afinidade política em detrimento de concursos públicos transparentes, o que, segundo os deputados do PAICV, compromete a meritocracia e favorece interesses partidários. Apropriou-se do Estado, transformando-o numa rede de controlo, conveniência e clientelismo. Digo-nos que chefia superior do Estado ou do setor empresarial do Estado foi nomeado por concurso. Quando não há cargos para todos os aliados próximos, criam-se novas estruturas, novos fundos e novos jobs for the boys. Prometeram concursos públicos justos, mas entregaram cargos sem critério nenhum. Prometeram combater o nepotismo, mas encheram o Estado de familiares e amigos. O que apresentaram como novo modelo de governação virou modelo de captura do Estado. E depois admiram-se que os jovens estejam sem esperança e abandonar o país. Tavares destacou ainda que o MPD e governo fracassaram quando se fala em promover o poder local e o municipalismo. O retrocesso do municipalismo em Cabo Verde é claro e cristalino, com o governo a centralizar até as operações mais simples, como a reparação de tetos. Falam em subsidiariedade, mas atropelam competências. Vejam o que aconteceu também a nível da reprogramação fora do Parlamento do Orçamento do Estado. A rúbrica de assistência técnica passou de 6 para 10 bilhões de escudos. A despesa com viagens subiram de 1 para 1,3 bilhões. Quem está a beneficiar com este aumento? É o povo ou são os amigos do sistema? A partidarização na administração pública não é um problema novo, destaca o CID. Segundo o deputado António Monteiro, são precisas medidas legislativas adequadas para garantir uma administração mais transparente e preservar a integridade das instituições. A crítica que é feita pelo PAICV tem razão de ser. O MPD deveria ter corrigido, mas aqui estamos numa casa parlamentar. Vamos trazer uma lei a esta casa para impedir, porque é uma questão de oportunidade. Os cabo-verdianos não são vinculados pela cor dos partidos ou pelas ideologias políticas que cada um possa defender. Os cabo-verdianos devem contribuir em função dos seus conhecimentos, em função das suas capacidades. E com isso, ao retirarmos esta possibilidade, Sr. Presidente, nós estamos a prejudicar o país. Reagindo às críticas, Edno Oliveira, do MPD, realçou que, para cumprir o programa do governo, o partido deve juntar a competência à lealdade dos escolhidos. A lei estabelece que, para os cargos de dirigente superior, o recrutamento é por livre escolha, sem concurso. O PAICV, para controlar a máquina pública, alterou esta lei no dia 20 de março, mas o MPD não permitiu. E é verdade quando dizem que o MPD, a primeira coisa que fez foi revogar esta lei. Foi revogar a lei para garantir que o mandato que lhe foi dado pelo povo seja exercido em pleno, com liberdade, e que a sua política seja executada. A administração pública não é apenas a administração central, é também a local. Quais das câmaras do PAICV
PICV recrutou algum dirigente superior por concurso. Já em período de questões gerais, escudando-se nos concursos anuais para a contratação dos professores, há 94 concursos públicos lançados em 2024. A ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Janine Lelis, disse que o posicionamento do PICV é uma tentativa de semear a desconfiança. Isto é trabalhar contra as instituições da República. Isto é trabalhar para semear a desconfiança em relação aos partidos. A verdade é que há uma opção de política em como os dirigentes superiores são por escolha. Se vai escolher, vai-se escolher quem te dá a garantia da execução das políticas. Temos que ter coerência. O PICV critica em declaração política a partidarização do Estado. MPD e Governo respondem que declarações do tipo criam confusões e perturbam a governação. Ainda no Parlamento, o CID quer que o setor da saúde, manifestou que quer que o setor da saúde deixe de ser uma preocupação e se torne um motivo de confiança e bem-estar de todos. É neste sentido que o partido propôs o debate sobre a Política Nacional de Saúde e os desafios de acesso à cobertura universal à saúde para esta primeira sessão de julho, conforme a Patrícia Martins. A saúde é um indicador crucial do desenvolvimento de um país, diz a deputada Zilda Oliveira, que assinalou os progressos no setor, traduzidos na melhoria do acesso aos cuidados de saúde e aumento da esperança média de vida. Os passos dados na montagem do Sistema Nacional de Saúde são visíveis, com progressos significativos no domínio da saúde pública, como a elevada cobertura vacinal e de consultas das crianças com menos de 1 ano, a redução da mortalidade infantil, a melhoria da saúde materna e redução da mortalidade materna, os progressos no combate ao VIH-Sida com redução da seroprevalência. Em janeiro de 2024 recebemos a certificação internacional de país livre do paludismo, um marco histórico, mas preocupa-nos o registro de novos casos. Preocupa-nos a situação de saneamento, particularmente no município da Praia, com o aproximar da época das chuvas, bem como a situação laboral precária dos agentes de luta antivectorial. Urge resolver essas situações e é importante que cada entidade assuma as suas responsabilidades. O acesso e a cobertura universal à saúde deve ser equitativo, defende Zilda Oliveira, reconhecendo as tentativas para tal, mas sublinha lacunas que ainda persistem, que afetam a qualidade dos serviços. Insuficiência de recursos humanos, a carência de médicos especialistas, enfermeiros e outros profissionais de saúde, com maior incidência em algumas ilhas, compromete o acesso a cuidados de saúde diferenciados. Limitações na rede de infraestruturas e equipamentos. Temos várias estruturas a necessitarem de manutenção e ou de obras de expansão para responder à demanda. Problemas no acesso a medicamentos essenciais, consultas especializadas e exames. A ruptura frequente de estoques de alguns medicamentos essenciais constitui um entrave significativo ao tratamento contínuo. Dificuldades no acolhimento e no encaminhamento e evacuações. A humanização do atendimento também é uma preocupação que persiste. Que respostas estão desenhadas para estas problemáticas? Para o Ministro da Saúde, o agendamento do tema expressa o reconhecimento de que o país está a fazer o seu percurso, sublinhando vitórias, mas também dificuldades diagnosticadas pelo Governo, que está a trabalhar no tratamento de questões já identificadas. Jorge Figueiredo frisa os investimentos que têm sido feitos nas infraestruturas do país. Quem conheceu o sistema há 15 anos, quem conheceu o sistema há 20 anos e a compara com hoje, qualquer semelhança é pura coincidência. Há, de facto, um investimento muito claro nas infraestruturas e em todas as ilhas de Cabo Verde, mas é necessário reconhecer que esse processo não está terminado e também é acompanhado com a necessidade de se estabelecer e aprofundar mecanismos de manutenção de todo esse sistema. São processos, vamos analisando e vamos conseguindo alcançar melhoria no apoio ao diagnóstico precoce e ao tratamento precoce. Se há uma redução de mortalidade geral, porque há efetivamente melhoria, é evidente que não estamos satisfeitos com tudo. Não podemos ainda acompanhar toda essa evolução com o número de recursos humanos efetivamente necessários para fazer funcionar o sistema. Por isso já apresentamos e já no próximo ano teremos um processo de formação médica interna aumentar significativamente a formação médica no país para daqui a 5 anos
comecemos a estruturar a especialização interna aqui em Cabo Verde. E até 2035 podermos, com sustentabilidade, substituir efetivamente os médicos estrangeiros aqui em Cabo Verde. Intervenção do Ministro da Saúde na interpelação ao Governo sobre a Política Nacional da Saúde e os desafios de acesso e cobertura universal à saúde, tema proposto pela UCIT. E com leituras diametralmente opostas, as bancadas do PICV e do MPD avaliam o desempenho do governo em matéria da saúde. Para a oposição, a centralidade que as pessoas merecem no discurso executivo nacional não passa de promessas, enquanto a situação diz que as ações seguem o rumo certo. O José Pedro Santos com a síntese destas intervenções feitas esta manhã no Parlamento. Na introdução ao debate das políticas públicas de saúde, do acesso e a cobertura universal, da bancada parlamentar do PAICV reconheceu os avanços alcançados nesse setor, um dos pilares do desenvolvimento do país, mas centrou a sua intervenção nos desafios que persistem. A Délcia Almeida, em nome dos seus pares, afirma que o governo de Ulisses Correia e Silva tem feito que dar a confiança dos cabo-verdianos no Sistema Nacional de Saúde, porque, apesar de promessas da governação centrada nas pessoas, as ações não correspondem às expectativas criadas. Este governo não garante uma gestão eficaz das infraestruturas de saúde. Promessas ficam por cumprir, obras estão paradas, equipamentos subutilizados, enquanto os cabo-verdianos enfrentam um sistema sobrecarregado e desigual. O governo prometeu, o povo exige resposta. Onde está o centro ambulatório de São Vicente? Para quando o hospital de referência da Praia? Para quando a conclusão do bloco operatório de Boa Vista? Para quando a nova delegacia de saúde da Praia? Para quando o centro de saúde da Brava? Para quando o retorno das obras do Hospital de Trindade? Para quando a instalação do Sistema Nacional de Informação Sanitária e para quando a instalação do cartão do utente? Para quando a criação do Instituto Oncológico de Cabo Verde? Se para o PICV a politização do Sistema Nacional de Saúde tem feito brandar o ritmo de crescimento no setor da saúde, o lado da situação exibe otimismo e confiança no rumo seguido. A eleita Vanusa Barbosa diz que, por essa altura do balanço do cinquentenário da independência nacional, os sinais são de manifesta confiança dos cidadãos naquilo que tem sido o percurso. Admite que nem tudo está feito, mas que os resultados são significativos em matéria de acesso e cobertura universais. É de se ressaltar que está em curso uma aposta consistente na formação contínua de quadros e o fortalecimento da medicina familiar, complementado com parcerias estratégicas com países amigos, assegurando-se a cobertura nas especialidades com maior déficit de quadros cabo-verdianos. Reafirmamos, estes resultados não acontecem por acaso. Só são possíveis graças a investimentos massivos em infraestruturas de saúde em todas as ilhas, à reabilitação de hospitais, à construção de novas delegacias e centros de saúde, à modernização dos serviços de diagnóstico e imagiologia, à aquisição de equipamentos para o apetrecho das estruturas de saúde, à instalação de unidades de cuidados intensivos, à criação do centro de diálise, à aposta em intervenções mais complexas e à introdução da telemedicina como ferramenta para encurtar distâncias e garantir acesso especializado em todos os recantos do país, vencendo desta forma a descontinuidade territorial. O esforço cada vez maior feito pelo Governo no financiamento do setor da saúde pela via do Orçamento do Estado, que ronda os 11% do valor global, aproxima da recomendação das Nações Unidas, o que demonstra o empenho do Executivo em cumprir os índices de desenvolvimento sustentáveis, segundo a eleita. Já temos 13 horas mais 24 minutos. Vamos continuar ainda no Parlamento. Nas questões gerais, o isolamento informativo por conta de problemas da TDT em São Nicolau, penúria de água para rega e consumo urbano, para além de problemas de transportes, marcaram o período de questões gerais neste primeiro dia de sessão plenária de julho. António dos Reis esteve no Parlamento. António, boa tarde. Conta-nos. Começou o deputado do PICV eleito por São Nicolau, Hipólito Barreto, que levantou preocupações sobre a falta de água e problema com o sinal da TDT, que, segundo diz, há mais de um mês está a privar os são nicolauenses de ver a televisão e problemas de transporte de e para a ilha de São Nicolau. Mas o deputado António Monteiro, da UCID, considerou que o país está a viver uma situação vergonhosa a nível dos transportes marítimos e pede uma solução urgente por parte do governo. Nós não queremos ver
os cidadãos cabo-verdianos a continuarem nesta penúria de não poderem nem escoar os seus produtos, voltando-os a serem cada vez mais pobres e nem poderem deslocar-se também entre as ilhas. É responsabilidade genuína e única do governo de Cabo Verde resolver esta questão. Já não há paciência para se continuar a adiar esta situação. O governo tem pela obrigação resolver esta questão. Se não há navios, que procure no mercado internacional alugar navios como outrora já fez. O deputado do MPD por São Nicolau, Nelson Brito, reconheceu que o país está a viver ou a enfrentar momentos de dificuldades a nível dos transportes. No entanto, o parlamentar que sustenta o Executivo afirma que o governo está a trabalhar na melhoria da situação. O governo do MPD nos habitou a termos transportes marítimos muito mais frequentes e regulares. Mas, infelizmente, tivemos avarias. Temos vários barcos parados. Estamos com estes problemas. O governo, a Serventia Ilhas, vão resolver. A nível de transportes aéreos, os aviões de ATR também já estão a caminho de Cabo Verde. Os TACV vão melhorar a situação juntamente com o governo. Situação ou resposta que não convenceu o grupo parlamentar do PAICV, que o deputado João do Carmo considerou que Cabo Verde está a viver o maior retrocesso da sua história a nível dos transportes. Recentemente assistimos as pessoas do Maio a viajarem de bote para a cidade da Praia. Isso é dos maiores retrocessos que nós assistimos em Cabo Verde. A população da Brava, a população do Fogo, a população de São Nicolau, todas as ilhas de Cabo Verde estão tendo neste momento grandes dificuldades a viver uma situação gravíssima do problema de conexão entre as ilhas. A população de Cabo Verde deve saber o seguinte: a 6 meses das eleições, Cabo Verde vai ter aviões, Cabo Verde vai ter barcos, porque o governo vai gastar dinheiro para passar a percepção da resolução deste problema. A ministra dos Assuntos Parlamentares, Janine Leles, reconhece a situação de crise nos transportes, mas nega que o governo esteja de braços cruzados. Assim como temos que reconhecer o tanto que já foi feito para a melhoria. A questão que se coloca, e quando os deputados falam em falar a verdade, não pode ser só parte da verdade, tem que ser toda a verdade. Porque sim, é verdade que estamos a ter problemas, é verdade que precisamos melhorar em vários aspectos, porque a nossa governação não terminou e porque governar não significa eliminar todos os problemas do país. A penúria de água em Santiago Norte e a questão de saneamento na cidade da Praia foram outros temas que estiveram no centro do debate por parte dos sujeitos parlamentares durante o período de questões gerais. Obrigado, Jean António. Já temos 13 horas mais 28 minutos. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. De Portugal chega-nos a informação de que a lei da nacionalidade já não será votada antes de setembro, ao contrário do que era a vontade do Partido Social Democrata, que suporta o governo, cujo objetivo era proceder à votação final global deste diploma até o próximo dia 16, o último plenário antes da interrupção dos trabalhos parlamentares para as férias de verão. No âmbito da discussão em comissão parlamentar desta quarta-feira, o PSD aceitou abrir um período de audições a realizar até ao final da terceira semana de setembro, antes da votação na especialidade final global do diploma do governo. A decisão ocorre após terem sido chumbadas pela direita audições de associações que representam imigrantes propostas pela esquerda no âmbito da lei da nacionalidade. Apesar de terem aceitado adiar a votação, os sociais-democratas advertiram que este período de audições não se deve prolongar excessivamente, sobretudo para lá do fim do processo legislativo do Orçamento de Estado para 2026. Na passada sexta-feira, a proposta de lei do governo português, que pretende aumentar o período de permanência em Portugal exigido para a obtenção da cidadania de 5 para 7 ou 10 anos, consoante a necessidade de cidadãos lusófonos ou não lusófonos, baixou à fase de especialidade sem ser votada na generalidade. E o presidente norte-americano Donald Trump convidou os 5 chefes de Estado africanos para um encontro nos Estados Unidos da América. São convidados do presidente Trump os presidentes do Senegal, da Libéria, Gabão, Mauritânia e Guiné-Bissau, que iniciam hoje uma visita de 3 dias aos Estados Unidos da América.
O presidente americano espera firmar diversas parcerias com países que possuem recursos estratégicos significativos. Como acontece frequentemente com Donald Trump, o comércio estará novamente no centro do jogo durante este encontro, que se pretende, se possível, vantajoso para todos, com países que estão longe de serem escolhidos ao acaso, pois têm todos a vantagem de possuírem recursos, nomeadamente no seu subsolo, que interessa ao presidente norte-americano. É o caso, por exemplo, do Gabão, que detém reservas de minerais estratégicos como manganês e urânio, ainda pouco ou nada explorados. Ao Senegal, interessa ao país discutir a sua dívida pública, estimada em 111,4% do seu produto interno bruto pelo Fundo Monetário Internacional, de acordo com uma fonte diplomática senegalesa citada pela RFI. Espera-se que o presidente senegalês defenda que o seu homólogo americano exerça toda a sua influência sobre as instituições de Bretton Woods e que o FMI levante a suspensão do seu empréstimo de 1,8 mil bilhões de dólares, que está bloqueado há mais de um ano devido à descoberta de graves deficiências dos dados da contabilidade pública fornecidos pela administração anterior no Senegal. Outra questão importante que Bassirou Diomaye Faye poderia discutir com Donald Trump diz respeito à migração, já que o Senegal, juntamente com outros 24 países africanos, está ameaçado por uma proibição de viagens em solo americano. Mais de 20 mil senegaleses foram presos na fronteira do México com os Estados Unidos entre janeiro e julho do ano passado. Uma questão que eventualmente poderá ser então debatida entre os dois chefes de Estado. Como dissemos, também o chefe de Estado de Cabo Verde não foi incluído neste convite. 5 outros países da nossa sub-região estarão presentes, mas Cabo Verde não. Já temos 13 horas mais 32 minutos, sensivelmente, praticamente no final deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago. Começar pela movimentação aérea, temos neste momento os aparelhos da TAP que normalmente neste horário deixam o arquipélago em direção a Lisboa. Já estão todos no ar. O que partiu de São Vicente vai aterrar na capital portuguesa às 6 horas mais 27 minutos e o avião da TAP que partiu da Praia vai aterrar também no mesmo horário, também a previsão 6 horas mais 27 minutos, e do arquipélago, ou seja, daqui de Cabo Verde, mais concretamente da Ilha do Sal, já partiu um aparelho da Air Senegal, vai para Dakar, aterragem prevista no aeroporto de Dakar às 3 horas e 30 minutos, horário do Senegal. Vem de Banjul um aparelho da TUI, que vai aterrar dentro de momentos no aeroporto internacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal, para onde vai uma outra aeronave, é da EasyJet, vem de Londres e deve aterrar às 2 horas mais 7 minutos na Ilha do Sal. Pela via marítima, temos a navegar neste momento Dom Tututa, que aproxima-se da Ilha da Boa Vista, mas ainda vai levar mais algum tempo. Deve aportar em Salrei por volta das 16 horas, 16h30. O Dom Tututa, que navega neste momento a 12,3 nós. De São Vicente chega agora ao Porto da Praia o navio Criolla, que partiu de São Vicente às 5 horas e 5 minutos e dentro de mais 10 minutos e tanto deverá estar aqui no Porto da Praia o Criolla, que navegou nesta travessia com velocidade bastante alta entre 18 e 19 nós e neste momento prepara-se para entrar na concha aqui no Porto da Praia. Falemos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Por hoje, quarta-feira, 9 de julho, o sol despontou às 6 horas 10 minutos mais 30 segundos. O pôr do sol será às 19 horas 8 minutos e 10 segundos. A lua está na fase gibosa crescente. Amanhã teremos lua plena, cheia. A lua sai pelo sudeste quando forem 18 horas mais 20 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 11 horas 51 minutos e a seguinte será às 23 mais 48. E a primeira pré-mar aconteceu às 5 horas e 39 minutos e a seguinte à tarde às 17 mais 54. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia das 22 horas e 4 minutos até às 0 horas e 59 minutos. Amanhã, quinta-feira, a única baixa-mar do dia acontece às 12 horas e 30 minutos, quer dizer que amanhã teremos praticamente o dia todo com maré cheia. E a primeira praia-mar amanhã será às 7 horas e 17 minutos e a seguinte às 18 horas e 34 minutos. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã poderá ser um excelente dia, sendo os melhores momentos das 11 horas e 25 minutos até às 13h25, ou então mira das 23 horas e 54 minutos até às 0 horas e 54 minutos. 13 horas e 34 minutos. Recapitulemos os títulos que fizeram esta edição.
Dissemos que o projeto Cabo Verde 100% LED apresentado hoje da praia pelo Primeiro-Ministro, 320 mil contos destinados a substituir 8 mil pontos de iluminação tradicionais para lâmpadas LED. Para a empresa celebra 6 anos da sua criação, com investimento de mais de 100 mil contos da economia cabo-verdiana. O problema dos transportes em destaque no Parlamento, no período dedicado às questões gerais. Nova lei da nacionalidade só deve ser votada em setembro em Portugal. Donald Trump convida 5 chefes dos Estados, todos da África Ocidental, por uma visita aos Estados Unidos da América, e o de Cabo Verde não foi convidado. Anatólio Lima com o Jornal da Tarde. Os títulos estarão de regresso às 14 com a Joana Lopes. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.